Você já deixou de fazer algo na sua vida com medo de ser julgado? Ou já se sentiu preso a um rótulo que tentaram colocar em você? Imagine viver sem deixar que a opinião dos outros defina quem você é. Imagine ter a liberdade de traçar seu próprio caminho, valorizando o que realmente importa, sua essência e suas conquistas. Neste vídeo, vou compartilhar 12 estratégias poderosas para que você se liberte das palavras negativas e reconquiste a sua identidade. Você vai aprender a transformar críticas em lições, a reconhecer seu verdadeiro valor e a construir uma autoconfiança sólida, tudo sem precisar da validação dos outros. Antes de mergulharmos nessas práticas, curta este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Assim, mais pessoas poderão descobrir como se libertar das definições externas e viver de forma autêntica. 1. O valor que vem de dentro. Imagine que você está em um jardim e segura uma pequena semente. Para muitos, ela pode parecer sem importância, apenas um grão comum. Porém, dentro dela mora o potencial de se tornar uma árvore forte e imponente. Tudo o que essa semente precisa é do ambiente certo e do tempo necessário para crescer. Agora, pense em você mesmo. Quantas vezes você deixou que o que os outros pensavam definisse seu valor? Quantas vezes duvidou do seu potencial porque alguém te fez sentir pequeno? Quando buscamos aprovação externa, nossa confiança fica instável, como uma folha que o vento leva. Mas, se nosso valor vem de dentro, nos tornamos como raízes profundas que sustentam uma árvore, firmes mesmo diante das tempestades. A verdade é que você não precisa que os outros validem quem você é para ser valioso. Seu valor está na força que você cultiva internamente. Como disse Eleanor Roosevelt, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. A autoconfiança nasce do respeito que você tem por si mesmo, não da aprovação alheia. Quanto mais você valoriza suas próprias qualidades, mais forte se torna. Então, imagine se você começasse a nutrir essa verdade dentro de si. Em vez de procurar reconhecimento externo, construa uma base sólida que nem mesmo as críticas possam derrubar. Aqui está um desafio para essa semana. Anote 3 qualidades suas que não dependam da opinião dos outros. Algo que faz você se sentir forte, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o seu verdadeiro valor. Quanto mais você cuida dessa verdade, mais inabalável se torna. Assim como a árvore que cresce naturalmente, sem precisar impressionar ninguém, mas simplesmente sendo o que é. 2. A força das palavras e seus impactos. Imagine a cena. Você está em um dia normal, andando pela rua, quando encontra alguém que não vê há muito tempo. No meio da conversa, essa pessoa solta um comentário inesperado. Nossa, parece que você engordou bastante. Ou talvez seja algo pior como, você tem certeza de que é bom o suficiente para isso? No momento, pode parecer só uma frase qualquer. Mas algumas palavras ficam presas na mente como um eco incômodo. Às vezes você nem percebe o impacto imediato, mas horas depois, aquela frase ainda está te perseguindo. As palavras têm esse poder. Elas podem ser como um elogio inesperado, que ilumina o dia, ou como uma flecha lançada sem aviso, que acerta um ponto fraco e fica ali, latejando. Agora pense. Quantas vezes você já carregou palavras que não deveria? Cada comentário, positivo ou negativo, pode se transformar em uma verdade dentro de nós, se permitirmos. Uma crítica pode ser como uma rajada de vento tentando apagar a chama da sua confiança. Mas nem toda crítica merece esse poder. Aqui está algo importante para lembrar. O que os outros dizem reflete muito mais sobre eles do que sobre você. Inclusive, o imperador estoico Marco Aurélio já nos recordava dessa verdade ao afirmar que nunca deixa de me surpreender. Todos nós amamos a nós mesmos mais do que os outros, mas nos preocupamos mais com a opinião deles do que com a nossa própria. Essa reflexão não apenas ilustra a força das palavras, mas também nos ensina a priorizar nosso próprio julgamento sobre críticas externas. A psicologia explica que muitas críticas são projeções, ou seja, as pessoas transferem suas próprias inseguranças para os outros sem perceber. Se alguém constantemente desvaloriza suas conquistas, pode ser porque não consegue lidar com suas próprias frustrações. Da mesma forma, se a única coisa que alguém repara no outro é o peso, talvez essa pessoa busque seguir um padrão estético inalcançável, mesmo que não perceba.
Então, como se blindar disso? Antes de aceitar uma crítica, faça 3 perguntas. A primeira é: quem está dizendo isso? Essa pessoa realmente conhece minha história ou está apenas despejando suas próprias frustrações? A segunda é se perguntar se essa opinião reflete a realidade ou apenas um momento de julgamento precipitado. E por último, se fosse outra pessoa ouvindo isso, eu diria para ela acreditar ou seguir em frente. A resposta para essas perguntas pode mudar tudo. Pense nisso. Se você está dirigindo para um destino importante, mas alguém na calçada grita que você está indo pelo caminho errado, você pararia o carro imediatamente? Provavelmente não. Você seguiria confiando no caminho ou no GPS que já conhece. O mesmo vale para a sua vida. Não deixe palavras soltas mudarem o seu percurso. No final das contas, o que define você não são os comentários dos outros, mas as escolhas que você faz sobre o que realmente quer acreditar. Agora, aqui vai um desafio para você. Reflita sobre as últimas palavras que te afetaram e pergunte-se se elas merecem esse espaço dentro de você. Se a resposta for não, deixe-as no passado e siga em frente. Porque ninguém pode definir seu valor com palavras, a não ser você mesmo. 3. Antes de reagir, conte até 5. Imagine que você está no trânsito, atrasado para um compromisso. O semáforo finalmente abre e um motorista impaciente buzina e te fecha sem motivo. Seu coração dispara, a raiva sobe e por um instante a vontade de revidar toma conta. Mas então você respira fundo. Em vez de acelerar para devolver a fechada ou gritar algo impulsivo, você escolhe seguir seu caminho, sem deixar que aquele momento controle o seu dia. Agora pense, quantas vezes alguém já te disse algo que despertou esse mesmo impulso? Uma crítica injusta? Um comentário ácido? Uma provocação disfarçada? E sua primeira reação foi querer responder no mesmo tom, no calor do momento. Mas é aí que entra a pausa reflexiva. Essa pausa não é fraqueza, é inteligência emocional. É o espaço entre o que acontece e como você escolhe reagir. Como um espelho d'água. Se alguém joga uma pedra, a superfície se agita. Mas se você esperar, a água se acalma e volta ao seu estado natural. Se você responde impulsivamente, está reagindo à turbulência do momento. Mas se aprende a pausar, filtrar e escolher suas respostas, se torna dono da sua própria energia. Os estoicos chamavam isso de controle interno, a habilidade de não ser arrastado pelo caos à sua volta. Pense em um arqueiro. Ele não solta a flecha de qualquer jeito. Ele mira, ajusta a postura, respira e só então dispara. A mesma lógica se aplica às palavras que você absorve e às respostas que decide dar. Se tudo o que vem de fora te afeta imediatamente, você se torna um barco à deriva, levado pelo vento das opiniões alheias. Mas se aprende a fazer essa pausa, você assume o leme da sua própria vida. Então, da próxima vez que alguém soltar palavras desaforadas e cortantes, lembre-se, você tem o poder de decidir se aquilo será apenas um ruído passageiro ou algo digno da sua atenção. Na próxima conversa ou momento difícil, antes de responder, faça uma pausa de 5 segundos. Respire fundo e pergunte-se se aquilo realmente merece sua energia. Porque no fim, o que os outros dizem sobre você é apenas uma pedra jogada no lago. Só você decide se essas palavras vão afundar, se transformando em grandes mágoas ou se tornar parte do fluxo, sem muita importância na sua jornada. 4. Separando opinião de realidade. Você já ouviu alguém dizer algo sobre você que ficou martelando na sua mente? Talvez um comentário sobre sua aparência, sua capacidade ou até uma ofensa ao seu caráter. No momento, aquilo parece ter um peso enorme, mas será que é realmente verdade? Separar opinião de realidade é como diferenciar um reflexo distorcido em um espelho da imagem real. O que os outros dizem muitas vezes não reflete quem você realmente é, mas sim o que aquela pessoa enxerga através das próprias percepções, experiências e até das inseguranças mais escondidas. Pense no seguinte exemplo. Você se arruma para um evento importante, veste algo que te faz sentir bem, confiante. Mas assim que chega, alguém solta um comentário. Tem certeza que essa cor combina com você? Naquele instante a dúvida se instala. Você estava seguro, mas agora essa única frase faz você questionar sua escolha. Esse é o poder das opiniões. Quando damos importância demais, elas podem nos desviar da nossa própria verdade. Mas aqui está o que ninguém te conta. Uma opinião não é um fato.
Se alguém diz que você não é bom em algo, isso significa que você realmente não é? Se alguém critica sua aparência, isso muda quem você é? Claro que não. A verdade é que palavras nem sempre falam sobre você. Muitas vezes, elas falam sobre quem as disse. Já reparou que as críticas mais duras geralmente vêm de quem tem suas próprias batalhas não resolvidas? Pessoas que vivem presas às próprias inseguranças tendem a projetá-las nos outros. Aprender a separar opinião de realidade é como dirigir sob chuva. O vidro pode embaçar por um momento, mas quando você ajusta a visão, percebe que o caminho continua lá, intacto. O segredo não é ignorar qualquer crítica, mas criar um filtro mental. Antes de aceitar tudo como uma verdade, saiba ler a situação e entender se uma crítica te ajuda a crescer ou apenas te diminui. Quando você faz esse filtro, descobre que muitas opiniões são como nuvens passageiras. Podem encobrir o sol por um instante, mas jamais têm o poder de apagá-lo. Você não é a percepção limitada dos outros. Você é a soma das suas experiências, aprendizados e conquistas. Então aqui está um desafio para você. Pense na última opinião negativa que te incomodou e pergunte-se se ela realmente define você. Se não, visualize-a como um balão sendo solto no céu e deixe-a seguir. Porque no final das contas o que realmente importa é a voz que vem de dentro, e essa só você pode escutar. 5. Aprendendo com a crítica, o lado construtivo. Você já notou como algumas pessoas lidam com críticas de maneira tranquila, enquanto outras se abalam profundamente? O que diferencia esses dois grupos não é a não serem criticados, mas a forma como lidam com a situação. Pense em um atleta treinando para uma competição. Ele pode encarar as correções do treinador como falhas pessoais ou como um mapa que o leva ao desempenho máximo. O mesmo vale para qualquer área da vida. A crítica pode ser um golpe ou uma ferramenta, e a escolha de como usá-la está nas suas mãos. O primeiro passo é separar uma crítica útil de um ataque gratuito. Quando alguém diz algo sobre você, pergunte-se: essa pessoa tem experiência para falar sobre isso? A intenção dela é me ajudar ou apenas me atacar? Se a resposta for negativa, descarte a crítica como um ruído desnecessário, mas se houver um aprendizado ali, aproveite-o para crescer. Aqui está uma técnica simples para lidar com críticas de forma mais inteligente. Respire antes de reagir. Muitas vezes, a primeira reação a uma crítica é defensiva. Mas se você der um espaço entre ouvir e responder, conseguirá avaliar a situação com mais clareza. Aprenda também a filtrar o essencial. Foque no que você pode aprender e se houver algo útil, absorva. Se não, simplesmente deixe passar. E principalmente, use cada crítica como um degrau. Transforme o feedback em ação prática. Críticas podem ser como pesos. Se você apenas carrega todas elas, ficará sobrecarregado. Mas se usá-las corretamente, pode se fortalecer, como alguém que treina seus músculos. No fim, a crítica mais importante não é a dos outros. É a sua própria avaliação sobre quem você está se tornando. 6. Reescreva seus rótulos através do autoconhecimento. Imagine alguém que ouviu a vida toda que era devagar. Seja dos pais, na escola ou no trabalho, essa pessoa sempre recebeu esse rótulo, como se fosse uma verdade absoluta. Mas será que era mesmo? Ou será que apenas aprenderam de um jeito diferente, em um ritmo próprio? Muitas vezes, carregamos rótulos que não são nossos. Palavras repetidas por anos se tornam crenças que moldam nossas escolhas, nos fazendo acreditar que somos menos capazes do que realmente somos. O problema é que quando não nos conhecemos, aceitamos qualquer definição que nos dão. O autoconhecimento não é um conceito abstrato. É a chave para tomar decisões melhores, construir relações saudáveis e principalmente parar de ser definido pelo que os outros dizem. Imagine que você está dirigindo por uma cidade desconhecida, sem GPS e sem placas de sinalização. Você pode até seguir o fluxo dos outros carros, mas sem um mapa claro, acabará perdido. Agora pense, se você não se conhece, como pode saber para onde está indo ou o que mais importa para você na vida? Conhecer a si mesmo é como ter um mapa interno. Ele não impede que desafios apareçam, mas te dá clareza para escolher o caminho certo quando as dúvidas surgem. Mas como começar essa jornada? Aqui estão 3 perguntas poderosas para se fazer regularmente. 1. Quais são meus valores inegociáveis? Saber o que realmente importa evita que você se perca tentando agradar os outros. 2.
O que me faz feliz de verdade e não apenas o que esperam de mim? Separar suas paixões autênticas das expectativas externas é essencial. 3. Quais padrões de pensamento estou repetindo sem perceber? Muitas vezes, seguimos crenças limitantes que nem são nossas. O autoconhecimento traz liberdade. Ele permite que você pare de se preocupar com a aprovação dos outros, porque sua validação vem de dentro. E a melhor parte: esse processo não tem fim. Cada experiência, cada erro e cada conquista revelam novas partes de você. Quanto mais você se conhece, mais forte se torna. Nos próximos 7 dias, faça esse ritual. Separe 5 minutos para refletir sobre essas perguntas e anotar suas respostas. Isso pode parecer simples, mas com o tempo, você perceberá como essa prática pode transformar sua vida. No final das contas, o que te define de verdade não são os rótulos que os outros impuseram, mas as escolhas que você faz ao se conhecer. Quando você entende seus valores, paixões e até seus medos, passa a ser o responsável por sua própria vida, traçando um caminho que reflete quem você realmente é. 7. Estoicos e a filosofia da aceitação. Imagine que você está no trabalho e, de repente, ouve seu nome em uma conversa próxima. Alguém faz um comentário injusto sobre você, distorcendo uma situação que você conhece bem. Seu primeiro impulso é se defender na hora, corrigir a versão errada dos fatos. Mas você respira fundo. Em vez de reagir no calor do momento, escolhe um caminho mais estratégico. Você se aproxima da pessoa mais tarde, em um momento oportuno, e esclarece a situação com firmeza, sem agressividade. Você não ignora o que foi dito, mas também não permite que aquilo tome conta da sua paz. Essa é a essência da filosofia estoica. Não é sobre aceitar tudo passivamente, mas sobre escolher a melhor forma de agir. Os estoicos nos ensinam que nem toda batalha merece ser travada no calor da emoção. Algumas são vencidas com paciência, inteligência e autocontrole. Imagine um jogador de xadrez. Ele não move as peças impulsivamente. Observa, analisa e age na hora certa. Da mesma forma, podemos aprender a escolher nossas respostas com sabedoria, evitando desgastes desnecessários. Mas como aplicar isso na prática? Aqui estão 3 princípios estoicos que fortalecem a mentalidade diante de situações desafiadoras. Primeiro, escolha suas batalhas com sabedoria. Nem toda provocação merece resposta. Antes de reagir, pergunte-se: essa pessoa realmente merece ganhar um papel especial no meu dia? Depois disso, dê tempo à sua resposta. A maioria dos conflitos se intensifica porque reagimos rápido demais. Respire, processe e responda quando estiver no controle da situação. E por último, mantenha o foco no que você pode controlar. O que os outros dizem está fora do seu alcance. Mas como você responde a isso, está 100% sob seu controle. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Da próxima vez que se encontrar em uma situação injusta, lembre-se: a melhor resposta não é sempre a mais rápida, mas a mais inteligente, porque no fim, quem controla suas reações, controla sua vida. 8. A prática da autoempatia. Você já percebeu como tratamos os nossos amigos ou até pessoas desconhecidas com mais gentileza do que a nós mesmos? Imagine um amigo próximo que comete um erro no trabalho e vem até você desabafar. Você o acolhe, diz que está tudo bem, que ele vai aprender com isso e seguir em frente. Agora pense no que acontece quando é você quem erra. O tom muda. Em vez de acolhimento, surge uma voz interna que não perdoa. Como você pôde ser tão burro? Por que somos tão rápidos em oferecer compaixão aos outros, mas tão implacáveis com a gente mesmo? A autoempatia é a prática de se tratar com o mesmo carinho que oferecemos para os nossos amigos. É o ato de se ouvir sem julgamento, de entender que errar faz parte do caminho, e que você merece o mesmo apoio que daria a alguém que ama. E se você quer praticar isso na sua vida, comece de forma simples a fortalecer sua autoempatia. Troque a autocrítica por curiosidade, em vez de dizer: por que eu sou assim? Tente: o que eu posso aprender com isso? Observe também como você se trata internamente. Se não diria algo para um amigo, por que dizer a si mesmo? E sempre dê a você mesmo permissão para descansar. Se sentir exausto não é fraqueza,
É um sinal de que seu corpo e sua mente precisam de tempo e muitas vezes cuidado. Quando a vida parecer pesada e as críticas externas começarem a bombardear dentro de você, pare e respire. Trate-se com o mesmo respeito e admiração que você daria a alguém querido. Porque a gentileza que você oferece para os outros só terá valor real quando começar dentro de você. No fim, a autoempatia não é sobre se mimar, evitar desafios ou ser negligente, mas sobre construir uma base interna tão forte que nada de fora possa te derrubar. E lembre-se, a voz mais importante na sua vida é a que você utiliza para falar com você mesmo. 9. Transformando a dor em crescimento. Imagine alguém que, após meses de dedicação em um projeto importante no trabalho, recebe um feedback negativo. O chefe dá aquele esculacho na pessoa, reclama do desempenho e chega à conclusão que ainda precisa melhorar muito. O primeiro impacto é um nó na garganta, uma sensação de frustração. A dor da crítica é real, mas o que acontece a seguir faz toda a diferença. Essa pessoa pode se afundar na autopiedade e julgamento, ou pode transformar essa experiência em um aprendizado, analisando onde melhorar e voltando mais forte. A dor pode ser um fim ou um recomeço, e essa escolha está em nossas mãos. Os momentos difíceis nos desafiam a sair da nossa zona de conforto. Assim como o ferro se molda no calor intenso, cada obstáculo tem o potencial de nos tornar mais resilientes. Nenhuma transformação acontece sem algum nível de desconforto, mas é justamente esse desconforto que nos impulsiona a crescer e nos desenvolver. Mas há algo essencial que poucas pessoas percebem. A dor não é o inimigo. A resistência a ela, sim. Pense em uma corda esticada ao máximo. Quanto mais você puxa para resistir, mais ela tensiona, machucando suas mãos. No entanto, se você relaxa o aperto e solta um pouco, a tensão diminui. O mesmo acontece com as dificuldades da vida. Quando aceitamos que a dor faz parte do processo, paramos de lutar contra ela e começamos a crescer com ela. Olhe para trás. Quantos momentos difíceis te ensinaram algo valioso? Quantas vezes você saiu mais forte de situações que no início pareciam insuportáveis? Se você se permitir aprender com a dor, perceberá que ela não é um castigo, mas uma construção. Cada dificuldade é uma cicatriz que conta uma história de superação. A verdade é que ninguém sai ileso da vida, mas aqueles que aprendem a extrair sabedoria da dor se tornam inquebráveis. Então, da próxima vez que a vida te testar, pergunte-se: isso vai me destruir ou me fortalecer? Entenda que a dor não define você. O que você faz com ela, sim. 10. Estratégias práticas para fortalecer a autoestima. Você já teve um dia ruim e, ao deitar na cama, sua mente começou a repetir todos os erros e inseguranças? Talvez uma conversa que não saiu como esperava, uma apresentação no trabalho que foi por água abaixo e você acabou perdendo um cliente, ou aquela sensação de não estar fazendo o suficiente. Agora, imagine se, em vez de alimentar essas dúvidas, você tivesse um método para reconstruir sua confiança e enxergar o seu próprio valor. Fortalecer a autoestima não acontece da noite para o dia, mas é como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica. E para isso, algumas estratégias simples podem fazer toda a diferença. A primeira delas é o poder da meditação. Em um mundo caótico, tirar alguns minutos para respirar fundo e silenciar os pensamentos pode ser transformador. A meditação não é sobre desligar a mente, mas sobre criar um espaço interno onde a sua voz seja mais forte do que as vozes externas. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, nenhum lugar para onde você for é mais calmo, mais livre de interrupções do que sua própria alma. A segunda estratégia é escrever. Anotar seus pensamentos, conquistas e desafios é como criar um mapa da sua jornada. Quando você registra suas vitórias, por menores que sejam, começa a perceber seu próprio crescimento. E se nesse processo, sua mente insistir em focar no que ainda falta, escrever sua trajetória vai te lembrar de tudo que você já superou. E a terceira, ter calma de ouvir críticas sem se abalar. Ninguém gosta de ser criticado, mas quem tem autoestima sólida sabe distinguir entre uma crítica construtiva e um ataque gratuito. Pessoas bem-sucedidas, de artistas a empreendedores, enfrentaram críticas implacáveis antes de alcançar o reconhecimento. A autoestima não se constrói com frases motivacionais ou esperando que os outros reconheçam seu valor.
Ela é moldada todos os dias, na forma como você fala consigo mesmo, nas escolhas que faz e nos hábitos que reforça. Então, da próxima vez que a dúvida surgir, pergunte-se: estou me tratando com o mesmo respeito e incentivo que ofereço para os outros? Porque, no fim, a forma como você se enxerga define tudo na sua vida. 11. Construindo uma rede de apoio positiva. Imagine que você está passando por um momento difícil, talvez uma notícia ruim ou um problema pessoal. Você pega o celular e manda uma mensagem para um amigo. Em poucos minutos ele responde: "Tô aqui, quer conversar?" Esse simples gesto pode não resolver tudo, mas te lembra que você não está sozinho e isso faz toda a diferença. Ter uma rede de apoio positiva não é ter muitas pessoas por perto, mas ter as pessoas certas. Aquelas que te fortalecem, escutam sem julgamento e querem ver você crescer. Relações saudáveis são a base da nossa força para enfrentar desafios. Mas o que torna uma rede de apoio forte? A resposta está em ser você mesmo. Em uma relação verdadeira, não é preciso esconder quem você é ou mudar para agradar. Você pode ser autêntico, sem medo de julgamentos ou expectativas irreais. Ter uma troca justa. Apoio de verdade envolve pequenos gestos diários, como ouvir sem interromper, lembrar de algo importante ou simplesmente perguntar: "Como você está?" E também poder contar com presença e compreensão. Às vezes não precisamos de soluções ou conselhos. Apenas ter alguém que escuta com atenção e sem pressa já é um grande apoio. Imagine uma constelação. Cada estrela brilha por si só, mas juntas formam algo ainda mais bonito. Quando uma estrela perde seu brilho, as outras ajudam a reacender a luz. Ter uma rede de apoio não é fraqueza, é um sinal de inteligência emocional. Sozinhos somos fortes, mas juntos somos imbatíveis. Pense um pouco. Quem são as pessoas que fazem parte do seu círculo de apoio? E você? Tem sido esse apoio para elas também? Relações verdadeiras não precisam de provas constantes ou esforços desgastantes para existir. Elas fluem naturalmente, porque são construídas na confiança, na presença e no respeito mútuo. Quando você encontra pessoas que te aceitam como você é, que compartilham momentos sem expectativas e que sabem quando falar e quando apenas estar ao seu lado, percebe que esse é o tipo de conexão que realmente fortalece a sua jornada. 12. A liberdade de ser autêntico. Imagine que você está em uma festa. Tudo parece normal até que, em meio a conversas e risadas, alguém começa a fazer piadas sobre você. No início, você ri junto, querendo mostrar que não se importa. Logo, outros entram na brincadeira, e para se encaixar, você começa a alimentar a situação, apontando seus próprios defeitos. Você se rebaixa, exagera suas falhas, transforma suas inseguranças em piada, para evitar que os outros façam isso por você. Mas, no caminho de casa, a sensação é diferente. O riso passou, mas o incômodo ficou. Você se pergunta: será que preciso me diminuir para ser aceito? Muitas vezes, por medo de exclusão, sacrificamos a nossa autenticidade. Aprendemos a nos moldar ao ambiente, a dizer o que os outros querem ouvir, a agir de um jeito que nos garanta a aprovação, mesmo que isso nos custe a nossa própria essência. A autenticidade, porém, não é sobre tentar se encaixar, mas sobre ter coragem de ser quem você realmente é, sem pedir permissão. É sobre não usar o humor como escudo, não reduzir a si mesmo para caber em espaços que não te acolhem de verdade. Mas como viver essa liberdade sem medo? Aqui estão alguns pontos que podem mudar sua perspectiva. Nem todos vão te entender, e não tem nada de errado nisso. Você não precisa da aprovação de quem não compartilha sua jornada. As pessoas certas te aceitarão exatamente como você é. A vulnerabilidade é um superpoder. Mostrar sua verdade inspira os outros a fazerem o mesmo. O mundo não precisa de mais cópias, precisa de pessoas reais. E ser autêntico te aproxima do que realmente importa. Quanto mais você se permite ser quem é, mais atrai conexões verdadeiras, oportunidades e um propósito de vida mais claro. Pense em uma árvore. Se ela tentasse se moldar ao vento o tempo todo, perderia sua força. Mas ao manter suas raízes firmes, ela cresce, floresce e se fortalece com o tempo. A autenticidade é isso, um compromisso inabalável com sua essência, independente dos olhares, opiniões e julgamentos externos. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade vem de dentro, não do que os outros pensam ou aprovam. Então, não deixe que o mundo dite quem você deve ser.
porque a maior coragem não está em seguir padrões, mas em sustentar sua essência, mesmo quando isso significa caminhar sozinho e ser exatamente quem você nasceu para ser. Se você chegou até aqui, comente no caminho e obrigado por assistir.